E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão as expectativas aí para o FETRAN 2015? Com certeza as melhores. E como material de apoio para você que se inscreveu e quer fazer bonito na nossa festa e quem sabe concluir em Brasília, inclusive nós estamos gravando isso aqui em Brasília, esse material para você, para já dar o gostinho de você querer estar aqui conosco. Todos têm chance de chegar nesse patamar. Nós vamos conversar com a pedagoga Josiane Andrade, do Espírito Santo. Ela trabalha na Secretaria de Educação e tem muita experiência especificamente com o FETRAN, porque ela já participou de várias edições lá no Mato Grosso, conhece toda a estrutura que os alunos fazem por lá, dos campeões, enfim. E no Mato Grosso do Sul ela também conhece o nosso trabalho, já foi jurada e já tem uma experiência com a característica do nosso estado. Então, quais são esses deslizes que as escolas, as peças cometem? Quais seriam esses erros mais comuns? Bom, primeiro ponto, o teatro, ele é um teatro escolar. É muito interessante a proposta do teatro profissional, o teatro amador tem suas características, entretanto vocês trazem para cá o teatro escolar. Então é trazer o que a escola produz, o que o aluno produz. E eu acho que o erro primordial, que acontece em alguns momentos, não todas, mas acontece, é quando a escola prepara o teatro e põe o aluno para executar. Na verdade, esse aluno ele precisa fazer parte do processo. Ele precisa acompanhar o conhecimento, receber informações e aí colaborar na construção desse teatro, Verdade. dessa peça. Isso aqui é um bate-papo bem descontraído porque a gente quer passar informação, a gente quer que você entenda a mensagem. E quando o Josiane falou isso, acabou de vir na minha memória, gente. Assim que começam as inscrições, a gente começa a receber e-mail, Josi, o pessoal pedindo material. Eu preciso de material sobre ultrapassagem, eu preciso de material sobre isso. Aí é justamente isso, a proposta do projeto é que os alunos pesquisem, é que eles busquem informação. É igual ela está dizendo, eu estou falando essa experiência justamente porque ela tocou nesse ponto, e é uma grande verdade. O pessoal começa a chover pedidos de materiais prontos, e não é essa a proposta, e eles percebem, tá vendo? Quando o aluno participa de todo o processo de formação, de construção da peça, e quando eles pegam algo pronto e vão executar. Muito legal. Então, o principal é o que o aluno tem interesse. Qual é o tema, qual é a proposta de trabalho, qual é a realidade que ele já traz para a escola. Através desse diagnóstico, você vai identificar o que vai ser aprofundado, o que vai ser trabalhado no grupo, e aí então construir em conjunto algum tipo de espetáculo, que ele seja puxado mais para o regionalismo, fantástico, que ele traga aspectos culturais, que ele traga poesia, mas que ele represente todo aquele trabalho realizado no contexto escolar, que o aluno seja parte da criação, do desenvolvimento e avalie também, porque o aluno tem uma opinião crítica. Então, outro ponto importante, apresente a peça, apresente o espetáculo para outras pessoas. O grande erro é, quem está envolvido com a peça sabe tudo o que acontece, por que acontece, como termina, mas e aí você tem que comunicar com a sua plateia, e aí a plateia tem que entender a informação, a sua mensagem, e você só vai conseguir identificar isso envolvendo pessoas fora dessa produção, fora dessa criação. Então, a mensagem foi passada, foi bem entendida, bem recebida, foi levada adiante para as famílias, enfim, porque o FETRAN ele traz todo um trabalho da escola e ele traz um trabalho com os alunos e ele reflete na própria sociedade. Então, é uma efetividade do projeto, é uma efetividade da proposta que a PRF traz como educação para o trânsito. Então, é você formando o cidadão capaz de ser crítico, ser criativo e participar de toda essa realidade e assim mudar a atitude, que é transformando a atitude, o tema de 2015, Então, transformando a atitude para salvar vidas. Mais um ponto, todos se preocupam com muitas cores, muita informação, às vezes o mais simples transmite uma mensagem que vai ser melhor compreendida.
Então, ao invés de você pensar o quanto de recurso vai ter de figurino, de cenário, você pode estar investindo em outras formas no processo, na criação, que aí a mensagem vai ser passada com mais propriedade. Então, nem sempre o mais elaborado visualmente é o que melhor comunica. Conforme os alunos vão apresentando para o público, eles já começam a ficar mais desinibidos, a se acostumar com esse aspecto do teatro, que é encarar uma plateia. E digo mais, quando eles encaram uma plateia de amigos, é mais difícil do que encarar uma plateia de estranhos, né, entre aspas, quando eles chegam aqui no palco. Então, se eles se soltarem nessa apresentação para os amiguinhos ou para os professores que convivem com eles, aqui no palco com certeza eles vão estar muito mais à vontade. E fica uma outra dica, Josiane, que nós temos percebido que está acontecendo, é o seguinte: eles estão procurando apoio de empresários do município. Algumas escolas já estão conseguindo isso. E o FETRAN, pela proporção, pelo respeito que ele já tem pela sociedade, quando uma escola chega em algum empresário, em algum lojista e fala para ele do projeto, ele com certeza vai querer te ajudar. Então tem essa sacada também de procurar ajuda. Tem muita gente que vende salgado, faz rifas, né, para procurar recursos, mas saiba que o ponto principal é o seguinte: com pouco recurso você pode fazer um grande espetáculo. A educação traz o lúdico, que você pode pegar um simples objeto inanimado, um pedaço de madeira, e aquilo ali para a plateia ser, né, para o seu grupo de alunos ser o que você quiser, um cavalo, uma moto, uma bicicleta. Então, se você trabalha isso bem no aluno, com o grupo, você traz isso para o palco de maneira muito simples. E a riqueza está na mensagem, não no objeto que você está usando, se era uma bicicleta de verdade, uma bicicleta cara. Não é a questão, é a mensagem que você vai estar passando para o seu grupo. Nós temos também algumas questões que precisam ser muito observadas, né? Bons costumes, por exemplo, em relação ao vestuário. Às vezes você pode trazer um elemento para o palco necessário para aquele personagem, mas sem os excessos, né? Uma roupa curta demais, uma roupa, né, desconfortável, que vai prejudicar a criança, o adolescente em cima do palco. Né? A gente tem que pensar em quem está vendo, como é que ele está vendo aquilo que está no palco. Inclusive, então, a gente observa as aluninhas, às vezes vem com a roupinha curta e até dentro de cena ela fica puxando, ajeitando. Puxando muito, descendo muito. Então, assim, a criança que se joga no chão por algum motivo, né, como é que vai ser esse cair no chão? Dependendo da roupa, né, acaba atrapalhando o desenvolvimento, o desenrolar, a mensagem que foi planejada na peça. E em relação à mensagem também, linguajar, né? Evitar aquele linguajar grosseiro, chulo, que pode agredir alguma pessoa da plateia, né? Procure sinônimos, procure formas de você representar uma raiva, um momento, sem o peso de uma palavra, né, que possa agredir alguém, né? E em relação, por exemplo, à linguagem, também se preocupar com o erro gramatical. Né? Uma coisa é o regionalismo, é uma gíria, é uma força de expressão, né? Uma frase. Outra coisa é uma palavra errada. Às vezes o aluno, né, ele utiliza, mas você, enquanto educador, está ali direcionando, está ali orientando, e aí ele, aos poucos, vai se adaptando. Né? Não é tolir o aluno da linguagem dele, ou, por exemplo, de um skatista, né? Alguma pessoa específica que você está tentando retratar, mas se preocupe com a forma como isso vai ser falado. Eu quero até valorizar o próprio educador. Quando você trouxer o seu aluno para o palco, que uma relação professor-aluno seja não aquela clichê, aquela ideal, né? Para você estar passando também a valorização do seu trabalho, do seu dia a dia. A sua plateia é de crianças e adolescentes, são alunos. Então, que você traga para o palco uma relação professor-aluno, se for o caso de uma peça que seja uma ambientação dessa forma, que traga esse respeito pelo professor. Vamos tratar aqui também um comportamento que não é muito ideal. Um beijo cenográfico é necessário?
Duas pessoas podem demonstrar namoro, um relacionamento, através de um toque na mão, através de uma palavra, né, de carinho, sem necessariamente ter o contato físico, né, aos fins. O aspecto teatral, ele é extremamente necessário, né? Você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai olhando as contribuições da teoria, do teatro, super importantes. Mas lembre-se que a proposta é trabalhar a educação para o trânsito. A sua mensagem tem que estar coerente com o projeto, com o que a PRF tem de objetivo, né, de promover essa educação para o trânsito. Como ela participa como jurada do FETRAN e no nosso, especificamente, ela participou na área infantil, a minha pergunta é, esse ano nós tivemos muitos espetáculos baseados em histórias infantis. E a principal foi a do Chapeuzinho Vermelho, né, do Lobo Mau, do Chapeuzinho Vermelho, fazendo adaptação, colocando o tema do trânsito. Qual é a sua visão em relação a isso? A intenção no palco é, essa releitura está me possibilitando passar a minha mensagem, né? Ou ela está se mostrando todo aquele encanto, falando daquela lenda, daquele conto, daquela história, mais preocupada com essa história anterior ou com a mensagem. Então, a releitura ela é aceitável, mas ela tem que ter essa ponderação. Sobrepõe o conto clássico ou a mensagem para o trânsito. Então, o espetáculo ele tem que contribuir com você comunicar a sua mensagem. E o importante é a criança compreendeu esse mix do conto clássico, da referência para aquele tema ser trabalhado, que eles já estão ali na escola, no grupo, desenvolvendo. O aluno precisa compreender essa relação. Na verdade, isso daí é o mais importante, porque a grande ideia pode ser do educador? Claro, mas essa ideia tem que ser compartilhada e aprovada pelos alunos. Porque aí é que você demonstra no palco esse conforto em trabalhar, em apresentar, em falar, né? Então, a sua mensagem é o foco principal. Seja com uma releitura, seja com uma criatividade, uma ideia totalmente nova. Você gostaria de deixar alguma dica para eles, Josi? Bom, façam com amor, façam com muita preocupação, com grande dedicação e foquem o seu aluno, foquem a criança. Ela precisa dessa orientação, desse direcionamento. Ela é o objetivo principal de todo esse trabalho. A criança vive enquanto pedestre, enquanto passageiro e ela acaba sofrendo as consequências de outros, né, que cometem algumas infrações e tal, e elas sofrem por isso. Então, é uma proposta de se trabalhar, né, a curto, médio e longo prazo. A curto, a criança ali cobrando do pai, vivenciando, mudando a sua atitude. A médio, envolvendo outras pessoas. E a longo prazo, um futuro condutor. Muitas peças acabam não sendo contempladas com essa ida para a final e muito menos com a vinda para Brasília. E aí a gente observa que os professores responsáveis, eles acabam refletindo para o aluno que aquilo foi muito negativo, ou porque o jurado foi injusto, ou porque a organização do FETRAN foi injusta, e fala que houve assim uma nota tendenciosa, alguma coisa assim. Então, o que é importante também os professores ficarem preocupados em repassar para os seus alunos, porque os professores são os formadores da opinião ali, eles estão educando os alunos a lidarem com a derrota, entre aspas, porque eu penso assim, que se um grupo de jurados não trouxe a sua peça para Campo Grande ou para Brasília, de repente, se fosse um outro grupo, poderia trazer, porque é uma arte, ela tem pontos de vista diferentes, só que a gente percebe que os professores, em não sendo contemplados com essas viagens, eles acabam despejando sobre os seus alunos uma revolta, um ponto negativo, não vou participar mais do FETRAN, esses jurados aí são todos, não tem profissionalismo, enfim, não aceitam a derrota. Você tem que conversar, né, dialogar com eles. Qual é o objetivo? Se ganha o aluno apresentando para outros colegas, apresentando para outras escolas, apresentando para os pais,
olha só que importante essa criança podendo passar a mensagem, recebendo aplausos, recebendo abraços, elogios, porque ela fez um bom trabalho. A questão de se tratar, de se trazer como festival, onde acaba se comparando, onde se precisa tirar alguns para dar continuidade e alcançar nível nacional, porque aí a gente não teria como trazer todos, né, para Brasília. Seria fantástico trazer todos para a capital do estado, todos para a capital do Brasil. Entretanto, como isso não é possível, não significa que não é necessário. Quando você trata do mérito, quando você trata de, nossa, esse ano eu não consegui, mas o ano que vem eu posso fazer melhor. Essa apresentação eu não consegui, mas na apresentação na escola, quando eu retornar, vai ser melhor. Então a gente tem que trabalhar sempre com isso. O que eu tenho hoje e o que eu posso fazer melhor amanhã. De mim para mim mesmo, independente do festival. O trabalho com a educação no trânsito, o trabalho com a criança não para nunca. Os municípios que vêm desenvolvendo o FETRAN, um exemplo, o município A começou esse ano. Ele apresenta algumas peças com um certo nível de qualidade. Quando esse município, no ano seguinte, ele participa de novo, nós percebemos nitidamente o crescimento. Então é o que a Josi falou, não justifique culpando os jurados ou a organização do FETRAN por causa de não ter vindo para Campo Grande ou para Brasília, mas continue fazendo o seu trabalho, que é a dica da Josi aqui, que com certeza o fruto será de crescimento. Exato. Olha, gente, a Josiane Andrade é amicíssima nossa, do Espírito Santo. Inclusive já teve FETRAN lá no Espírito Santo e acreditamos que, não sei se este ano ou ano que vem, volte a ter. E a gente agradece imensamente. Aqui foi meio que de improviso, mas eu tenho certeza que foi do coração e trouxe grande conteúdo para vocês prepararem um excelente espetáculo e, quem sabe, até esse palco aqui em Brasília. Ó, beijão, fiquem com Deus. Grande abraço.